Shalom, irmãos, bom dia, paz do Criador Todo-Poderoso. Vim falar sobre um assunto, que para muitos, muitas vezes é polêmico, É a Trindade, aonde os trinitarianos ou as pessoas que acreditam na Trindade, elas acreditam que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma forma de três pessoas distintas, coeternas umas das outras, E os três é criador e digno de adoração. Porque em João capítulo 14, dos versos 16 ao 31, ali diz que o Messias, ele enviaria um outro consolador, Ali diz um outro consolador, um Espírito da verdade, que ficaria com eles para sempre, que estaria com eles, E as pessoas não acreditam, ou muitos, que esse Espírito da verdade, esse outro consolador, se refere a uma outra pessoa. Isso está no livro de João, o Evangelho de João e ao Hanan, João, capítulo 14, o outro consolador. Também no livro de João, capítulo 16, ali diz que o Espírito, o Consolador, ele virá para convencer do pecado, da justiça, do juízo, E ele só uma pessoa que pode convencer outra de alguma coisa, com seu poder, com sua influência. E também aqui diz que Mateus capítulo 28, os versos 19, aqui está todas as passagens aqui, ó. Você pode estar olhando na sua escritura, Eu vou ler alguns textos, eu tenho em minhas mãos aqui a Bíblia Vulgata Latina, que é a Bíblia normal. E também tenho aqui a Bíblia Tradução Jerusalém, uma Bíblia de origem católica, mas ela contém os 7 livros a mais, mas é uma Bíblia muito boa para estudo, para pesquisa, Então, esse outro Consolador, as pessoas acreditam que é uma outra pessoa, além do Pai e além do Filho. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, ali diz que o Espírito do Criador pairava por sobre as águas, na Bíblia de Vulgata Latina. Mas na Jerusalém aqui diz que disse-lhe o Criador, aqui diz: no princípio criou o Criador os céus, a terra. Ora, a terra estava sem vazia e vaga, e as trevas cobriu o abismo, e o sopro do Criador agitava a superfície das águas. Então aqui diz que o sopro, mas em outra tradução diz o Espírito pairava sobre as águas. Então Espírito significa sopro, vento. É isso que significa a palavra Espírito. Aqui também no livro de Mateus, capítulo 3, no verso 16, Mateus 3, eu vou ler esse texto, Mateus 3, verso 16, Mateus capítulo 3, verso 16, você pode acompanhar, ali refere-se ao batismo, Mateus capítulo 3, versos 16, diz: e sendo o Messias batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito do Criador descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado. No livro de Lucas, também, capítulo 3, versos 21 e 22, Lucas, capítulo 21, Lucas 21, Lucas 3, Lucas capítulo 3, versos 21 e 22, diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também o Messias, ora, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e a voz que vinha do céu: este é meu filho amado. Então as pessoas que creem e ensinam que o Espírito Santo, o Espírito do Criador, ele é uma pessoa e ele age como uma pessoa, eles acreditam que é uma pessoa, que existe uma trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, uma unidade de 3 pessoas coeternas, dignas de adoração, criadores, da humanidade e de todas as coisas, e que se faz presente como um só Deus, um único Deus em propósito e unidade para salvar o ser humano. Essa é a doutrina ensinada pelos trinitarianos. A maioria das congregações hoje ensina essa doutrina. A doutrina da Trindade é uma principal doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. E muitas denominações religiosas, como os adventistas, os assembleanos, muitos ensinam a doutrina da Trindade. Eu não estou aqui falando contra,
eu estou aqui querendo dizer que esses textos são os textos usados esses textos são usados para afirmar que existe uma trindade e que o Espírito do Criador ele é uma pessoa. Além do mais, no livro de Romanos, aqui também no livro de Romanos, Romanos capítulo 8, os versos 26 e 27, aqui diz, Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui no livro de Romanos capítulo 8, versos 26, versos 27, diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, e diz que ele intercede diante do Pai. Aqui no livro de Efésios também, Efésios capítulo 4, versos 30, diz: e não entristeçais o Espírito Santo do Criador, de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então aqui está dizendo não entristecer o Espírito, mas somente uma pessoa que tem emoção, que tem raciocínio, que pode ser entristecida. Um espírito não tem carne, não tem ossos para ser entristecido. Mas as Escrituras diz que ele fica triste, que ele intercede, né? Lá no livro do profeta Isaías, as Escrituras diz que o Espírito do Criador está sobre mim. Isaías 61. Isaías 61 diz, ó, o Espírito do Senhor Jeová, está escrito Senhor Jeová aqui, ó. Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os corações de cativos, proclamar libertação aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolação a todos os tristes. Essa profecia se cumpriu no Messias. Quando ele veio, o Espírito do Pai estava sobre ele. E esse Espírito, que as Escrituras falam Espírito Santo, que ele chora, ele intercede, ele entristece, as pessoas acreditam que ele é uma pessoa assim como o Pai é uma pessoa e ele é um ser pessoal, o Filho também é uma pessoa e ele é um ser pessoal e ele é espiritual. As pessoas acreditam que o Espírito do Criador, ele também é uma pessoa, porque somente uma pessoa é capaz de entristecer, de ficar triste, de chorar e falar também. As Escrituras diz que o Espírito fala, né? Lá no livro de Atos, quando Filipe estava lá, diz que o Espírito arrebatou Filipe. As Escrituras diz, disse-lhe o Espírito. Mas eu vou fazer uma outra pesquisa, falando quem é esse Espírito que chora, que intercede. Porque as Escrituras diz que ele intercede. E as Escrituras diz que só existe um intercessor, somente um mediador entre o Pai e os homens. Entendeu? Então, quem é esse Espírito que chora, que intercede? Esse outro Consolador. Você vê também que no livro de João, no capítulo 1 ali, quando Marta, ou Maria Madalena, ela vai ao sepulcro do Messias, que ela volta e não encontra mais o túmulo, e aí ela volta e fala para Pedro e para o outro discípulo amado. Aqui, ó, João capítulo 20, você pode ler que aqui diz, ó: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse: levaram o mestre do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro. Então João aqui no livro de João capítulo 20, quando Maria Madalena vai até João e Pedro, aqui João escreve que o outro Consolador a quem Jesus amava, quem era o discípulo amado? Era o próprio João. Então lá no livro de João, quando fala o outro Consolador, quem se refere-se àquele outro Consolador? É uma outra divindade? É uma outra pessoa? Porque as Escrituras diz que ele fala, que ele chora, ele intercede por nós. Então, os trinitarianos, as pessoas que defendem essa trindade, que o Espírito do Pai é uma pessoa, eles usam esses textos para afirmar porque o Espírito chora, o Espírito intercede, né? Mas eu vou fazer uma outra pesquisa, um outro estudo. Você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica, você é livre. Mas eu vou fazer um outro estudo
falando quem é esse espírito que chora, que intercede por nós. E que ele habita no ser humano, é ele quem está na terra convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Um bom dia a todos, fica na paz, shalom.